Hoje nós vamos falar sobre tempo, o privilégio do tempo. Todos nós temos um tempo aqui nessa terra, dado por Deus para fazermos o que nós quisermos fazer. Deus não nos obriga a fazer aquilo que Ele quer. Deus nos deu uma vida, nos deu tempo para usufruir da melhor maneira possível, né? E você tem feito o que com o seu tempo? Porque todos nós temos o mesmo tempo. Eu, a Eliana aqui comigo, você aí, as mesmas 24 horas do dia nós temos disponíveis para a gente usá-las. E aí você vê algumas pessoas reclamando: o tempo está curto, não deu tempo, a minha vida está uma correria. Todos nós passamos por essa situação e culpamos que o nosso tempo é pouco. Mas vamos entender um pouquinho da palavra do Senhor. A nossa leitura é em Eclesiastes capítulo 3, versículos 1 ao versículo 8, para ver se a gente não está negligenciando, né, o tempo que a gente tem. Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar, tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Foi bem detalhado aí, né, Eliana? Sim. Mas se isso fosse escrito nos dias de hoje, né, como poderíamos escrever a nossa vida, né? Há tempo de dormir, há tempo de acordar, há tempo de ler a palavra de Deus, o tempo de tomar o café da manhã, ao tempo de você ir trabalhar, o tempo de você descansar, tempo de você ir na internet, tempo de você assistir a televisão, tempo de você estar na igreja, tempo de você estar louvando a Deus, tempo de estar fazendo a obra de Deus. Amigos, nós muitas vezes negligenciamos o nosso tempo. Mas a palavra de Deus, ela mesmo com esses dizeres há tantos anos atrás, ela é bem real para os nossos dias de hoje, porque nós podemos aplicar essas informações para a nossa vida hoje, essa lição, porque a nossa vida, ela se torna bagunçada e até vira uma tormenta quando nós não sabemos administrar o nosso tempo. Já começamos o dia atrapalhado porque não planejamos o que vamos fazer no outro dia. A gente já dorme e já sem se preocupar, sem se planejar. E aí quando você não se planeja, vira uma bagunça, você não sabe o que fazer. Quando nós trabalhamos com ordem em nossa vida e organizamos o nosso tempo, todas as coisas são realizadas no seu devido tempo. Como é bom ter tempo! É um grande presente que Deus nos dá constantemente e que só damos o devido valor quando começamos a sentir falta dele. Quando a coisa começa a ficar perturbada, correria para um lado e para o outro, sentimos falta, damos valor no nosso tempo. A valorização do tempo e a gratidão por ele não parecem ser bem entendidas em nossa sociedade. A maioria das pessoas perde muito tempo com aquilo que é material, com entretenimento, em sites de relacionamento e na internet, ou mesmo trabalhando para juntar mais e mais dinheiro. Amontoam muitas coisas e perdem o tempo que poderia ter sido aproveitado de uma forma melhor. Enquanto isso, tem pressa com o que é realmente prioridade na sua vida. Vou citar um exemplo muito claro, com a nossa família. Conheço muitas pessoas que não dispensam nem um domingo, trabalham todos os domingos, feriados, loucamente buscando mais e mais coisas. Será se isso é certo? No futuro sentirá uma grande falta, uma grande perca, porque os filhos vão crescendo, a velhice vai chegando e você desperdiçou o seu tempo com coisas materiais e perdeu o privilégio de estar perto daqueles que você tanto ama.
jogou fora um presente que Deus te deu em busca de coisas que você não vai levar para a eternidade. Valorizamos muitas coisas de muito valor, muito cara na verdade, e desperdiçamos coisas de grande valor para a nossa vida. Os relacionamentos pessoais, as necessidades daqueles que as cercam, o cuidado com a saúde física, emocional e espiritual, são coisas que deveriam ser prioridade, deveria ter mais tempo para cuidarmos. Ou seja, o que deveria ser priorizado não recebe tempo, enquanto o que é secundário ocupa muitas horas do dia. Muitas horas ligado no computador, no celular, vidrado nas notícias e diversão, coisas fúteis, e esquecem da prioridade que é ler a palavra de Deus e se apegar em suas promessas para quando vier aquele dia de dificuldade, você saber lidar com a situação. O texto de hoje mostra-nos como Deus reservou para nós tempo para todas as atividades, sem risco de prejuízos. Ele nos ensina que há tempo para tudo. É um engano deixar de fazer algo alegando falta de tempo. Nosso tempo é sempre suficiente. O mau uso dele é que provoca essa sensação de falta de tempo. Quando isso acontece, na realidade, pode haver uma necessidade de reorganização de nossa agenda. Pare um pouco e reflita e veja o que você pode fazer para organizar a tua vida e o teu tempo ser suficiente para você realizar aquilo que você quer e aquilo que você precisa fazer. Por outro lado, esse texto também nos ensina que todas as circunstâncias da vida são transitórias, têm o seu tempo próprio e possui começo, meio e fim. Assim também a nossa vida. Um dia nós nascemos, vivemos, passamos por um certo momento pela essa terra, alguns com mais anos, outros com menos, e aí chega o fim, mas não o fim da nossa existência, porque nós somos eternos, temos em nós o Espírito Santo de Deus que habita em nós, mas o que nós estamos fazendo com esse Espírito, com essa alma que tem em nosso corpo, porque o nosso corpo é transitório, ele vai envelhecer e vai desaparecer. Mas eu estou tendo tempo para cuidar da minha vida espiritual, que é eterna, para no dia em que for chamado, estarei pronto, porque aproveitei bem o meu tempo. Não podemos nem perdê-las e nem nos aprisionar a elas. As circunstâncias da nossa vida que são transitórias, nós devemos nos organizar para não perder a oportunidade e nem perder tempo com coisas fúteis. Cada circunstância cumpre o seu propósito no tempo e em nós. Passamos pelo que temos que passar. Uns estão sofrendo, outros estão sorrindo, uns estão perdendo pessoas queridas, outras estão chegando novas pessoas na família, e assim a nossa vida vai seguindo. O nosso sucesso ou fracasso diante de qualquer situação vai depender de a enfrentarmos com a ajuda de Deus ou não. Se confiamos nele e formos obedientes aos princípios contidos em sua palavra, vamos aproveitar o tempo da melhor maneira possível, vivendo para Deus, pois essa é a melhor forma que nós podemos aproveitar o nosso tempo. Aproveitar bem seu tempo, só aproveita quem o dedica a Deus. Começamos o dia pela manhã já lendo a palavra dele, pedindo orientação, discernimento, em que eu posso fazer para aproveitar melhor o meu tempo e não fugir daquilo que Deus colocou em minha vida para ser realizado. Então, que tal tirar um tempo para o devocional com a sua família hoje? Ler a palavra de Deus, desfrutar um pouco mais perto dos seus filhos, do seu cônjuge, almoçar em casa, dormir com a família, deixar as coisas secundárias para lá e priorizar a presença de Deus e da sua família, porque isso são coisas que vai nos fortalecer e vai nos engrandecer. Eu queria deixar um texto para nós refletirmos aqui na nossa mensagem de hoje, em 1 João capítulo 2, versículos 15, em que ele diz: não ame o mundo nem o que há nele há.
Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E o versículo 17 diz que o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Guarda esse versículo no teu coração. Sempre que você for tentado, a querer desvincular teus olhos da presença do Senhor, da visão que é Cristo, e começar a ficar fisgado com as coisas do mundo, as armadilhas do inimigo, que são as coisas do mundo, cobiçando aquilo que você não precisa, lembre-se sempre do texto que diz que o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Então, se eu quero viver eternamente, aproveitando meu tempo aqui para o Senhor, abre os seus olhos, desperta do teu sono. É hora de trabalhar, é hora de fazer a obra de Deus, é hora de prestar o serviço para o reino dos céus. Para onde nós vamos? Você tem usado o seu tempo? Eu queria compartilhar também um texto com você que está lá em Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 6 ao versículo 9, que diz: observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Agora eu trago esse texto para nós hoje, cristãos, pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Até quando vamos ficar parados? Sendo que a seara é grande e são poucos os trabalhadores. O tempo está passando. Estou investindo esse tempo que eu tenho aqui no reino de Deus em prol do crescimento dele? Ou estou desperdiçando meu tempo com as coisas do mundo que não vou levar daqui? Lembre-se da formiga. Ela colhe no tempo certo, antes de chegar o inverno. Ela se prepara para armazenar suas provisões no verão e na época da colheita junta o seu alimento. Nosso tempo hoje, meus amigos, é de ganhar almas para Cristo, é de pregar o evangelho às pessoas que não conhecem Jesus. O que você tem feito? Você está dormindo no tempo que é para fazer a colheita? No tempo da semeadura, você está se deitado em sua rede? O que você está fazendo? Desperta do seu sono. O tempo está passando e o que você tem armazenado para a eternidade? Quando Cristo te chamar, o que você vai apresentar para Ele? As coisas materiais que você conquistou aqui? Isso não importa para Deus. Você usou o seu tempo para engrandecer o Senhor e aumentar pessoas, almas para o seu reino? A nossa missão é de ser trabalhadores para o Senhor. A seara é grande, são poucos trabalhadores e o tempo é igual para todo mundo. Não será uma desculpa falar para Deus que nosso tempo era menor do que o do outro, porque todos nós temos o mesmo tempo. O que fazemos com ele é de grande responsabilidade nossa. Senhor nosso Deus, nós somos gratos mais uma vez por estar aqui nessa manhã, por ler palavras como essa de Eclesiastes, onde o autor nos alerta que há tempo para tudo. Também entender na tua palavra, como está em 1 João, para não amarmos as coisas do mundo e não desperdiçarmos o nosso tempo com coisas inúteis, mas que possamos cada dia mais nos apegar àquilo que é eterno. Abençoe, Senhor, cada um ouvinte nessa manhã, para que aprenda com o Senhor como deve usar o seu tempo. Nos ajuda nas nossas necessidades e fraquezas, para não nos desviar daquilo que é eterno, daquilo que vem de ti. Obrigado por tudo, pelo dia, pela noite, pelo alimento, pelo ar que nós respiramos, pela vida, Pai. Nos ajuda a aproveitar aquilo que o Senhor nos deu, a nossa família, valorizar aquilo que o Senhor tem nos presenteado todos os dias.
Obrigado por tudo, nós agradecemos, Senhor, e pedimos em nome de teu Filho amado Jesus. Os anos, vão-se as eras, morre a planta, murcha a flor, passa o gozo, foge o riso, mas eterno és tu, Senhor. Tudo passa nesta vida, alegria e de sabor, tudo foge como a sombra, tudo foge qual vapor. Tempo que vai passando, vai levando a minha dor. Tempo que vem chegando com as alegrias do meu Senhor. Tempo que vai passando, vai levando a minha dor. Tempo que vem chegando com as alegrias do meu Senhor. Deus bondoso, vem minha alma abençoar. Fortalece-me para as lutas que terei de enfrentar. Venha clara, estreita senda que terei de palmilhar. Vem, dirija minha vida, os meus passos vem guiar. Os anos, vão-se as eras, morre a planta, murcha a flor, passa o gozo, foge o riso, mas eterno és tu, Senhor. Tudo passa nesta vida, alegria e de sabor, tudo foge como a sombra, tudo foge qual vapor. Tempo que vai passando, vai levando a minha dor. Tempo que vem chegando, vem trazendo o meu Senhor. Tempo que vai passando, vai levando a minha dor. Tempo que vem chegando, vem trazendo o meu Senhor. Oh, tempo que vai passando, vai levando a minha dor. Tempo que vem chegando, vem trazendo o meu Senhor.